Senhoras e senhores, eu sou o Marcão, eu sou professor de História e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre o legado dos povos gregos para a humanidade, ou o legado dos povos gregos para o futuro, para a posteridade. Então eu acredito que, já que a gente vai falar sobre o legado dos povos gregos para a humanidade, acho que a primeira coisa que a gente deve dar atenção, que a gente deve se deter aqui nesse vídeo, é explicar o que é o legado, ou o que seria um legado de um povo para a posteridade. E aí eu quero trazer à memória aqui uma frase que eu não lembro onde foi que eu vi, portanto eu não vou poder dizer o autor dessa frase, mas é uma frase que eu achei extremamente interessante. É uma frase que diz o seguinte, abre aspas: "O que você faz em vida ecoará na eternidade", fecha aspas. Ou seja, essa frase, "o que você faz em vida ecoará na eternidade", nos remete à ideia que aquilo que nós praticamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos no presente, gerará influência, repercutirá, ou usando uma palavra diferente, reverberará no futuro. Ou seja, o que nós fazemos hoje influenciará o nosso futuro. E se nós formos capazes de fazer coisas importantes hoje, essas coisas importantes que a gente está fazendo hoje, elas vão influenciar no futuro. E ainda quando a gente não esteja mais aqui, quando a gente morrer, essas coisas elas continuarão. Vou dar um exemplo, por exemplo, quando o Alexander Graham Bell criou o telefone, Alexander Graham Bell morreu faz tempo, os telefones estão aí, inclusive com um novo modelo de telefone, que são os celulares, que depois evoluíram para um novo modelo de telefone, que são os smartphones, que quase todo mundo tem hoje em dia. Alexander Graham Bell morreu faz tempo, mas a sua criação se tornou um legado que nos influencia até hoje, facilitando a nossa vida. É só você parar e pensar como é que seria sua vida se não existisse celulares, se não existisse telefone, não existisse nada disso. Como é que você ia acessar a internet? Como é que você ia ligar para as pessoas? Como é que você ia mandar mensagem no WhatsApp? Como é que você ia ficar sabendo da vida do povo, né? Que é assim que o pessoal faz hoje em dia. Então, legado é isso. São coisas que nós fazemos, praticamos ou criamos e que influenciam o futuro nosso ou das outras pessoas. E se o que a gente criou foi uma coisa realmente importante, ela se torna um legado para a humanidade. Perceba que o título que eu dei a esse vídeo foi "O legado dos gregos para a humanidade". Ou seja, a gente já parte do princípio que os gregos criaram alguma coisa que foi muito importante, que se tornou um legado para nós aqui atualmente. E aí, antes da gente falar especificamente das coisas que os gregos criaram, quero fazer algumas considerações aqui sobre a história dos povos gregos. A primeira coisa que eu quero lembrar para vocês é que os povos gregos, ou a Grécia Antiga, que nem você vê lá nas páginas do livro de História, não era um país como a gente tem hoje em dia. Hoje em dia você tem como é que são os países hoje em dia? Você tem um território delimitando ali onde é que começa aquele país e onde é que termina. Você tem a capital, o território nacional é considerado inviolável. E aí você consegue saber exatamente quando você entrou e quando você saiu daquele país. A Grécia Antiga não era assim. O que a gente chama de Grécia Antiga ou de gregos antigos eram pessoas que falavam o idioma grego e que estavam espalhados por uma região enorme. Desde ali da região do Peloponeso, envolvendo várias ilhas ali no Mar Mediterrâneo, até no sul da Itália, até um pouco no norte da África também. Então os gregos eles se espalharam por uma região não tão pequena, formando diversas cidades. Esses povos gregos eles são descendentes de povos que vieram do norte da Europa, de povos indo-europeus, mas também resultado da miscigenação ali, do sincretismo cultural dos povos que estavam chegando, que eram os jônios, os dórios, os eólios e os aqueus, com os povos que já viviam ali, como a herança dos cretenses e por aí vai. Então a gente pode dizer que aquilo que a gente chama de Grécia Antiga é o resultado do sincretismo cultural, da mistura cultural de vários povos diferentes, de várias culturas e maneiras de viver e de pensar diferente. E que esses povos foram construindo cidades. E aí é que está o grande ponto que eu quero chamar a atenção. Quando eu digo que os gregos antigos não formavam um grande país ou um grande império, eu estou querendo dizer que os gregos antigos eles viviam espalhados e que as cidades que eles formavam é aquilo que a gente chama em história de cidade-estado.
ou seja, eram cidades independentes que não tinham nada a ver uma com a outra. Então, cada cidade tinha seu próprio rei, suas próprias leis, suas próprias regras, seu próprio deus que era adorado. A gente sabe que os gregos eram politeístas, adoravam vários deuses. Então, cada cidade escolhia ali um deus para ser o deus daquela cidade. E eles diziam, meu Deus é melhor que todo mundo. E às vezes tinha até guerra, e quando iam para a guerra, dizia, é a guerra da cidade do deus tal contra a cidade do deus fulano de tal. Então, os gregos formavam uma organização política que era mais complexa do que o que a gente tem hoje. Eles não eram um país, cada cidade era independente e às vezes, inclusive, essas cidades entravam em guerra entre si, como por exemplo na guerra do Peloponeso, onde Atenas entrou em guerra contra Esparta. Okay? Agora, o que vale a pena ser lembrado também é que esses povos gregos, eles tinham uma característica que unia todos eles, que era a questão da língua. Então, se politicamente eles eram independentes, ao mesmo tempo todo mundo ali que era grego falava a língua grega. E era isso que eles usavam como característica unificadora de todos aqueles povos. Embora, eu repito, muitas das vezes eles entravam em guerra entre eles mesmos. E não ligavam muito para essa questão, não vamos brigar porque a gente é grego. Cada povo ali buscava a prosperidade política, econômica da sua própria cidade. Esse era o objetivo principal. Mas, voltando a falar sobre o legado dos gregos, eu acredito que se você chegar para a maioria das pessoas que estudaram sobre a Grécia Antiga e disser assim, me diga uma coisa que os povos gregos criaram e que foi realmente uma grande contribuição para a humanidade. Acredito que boa parte das pessoas vai dizer que foi a democracia. Aí você pode dizer, mas o que afinal é a democracia que a gente tanto ouve falar? A gente tem que voltar no tempo e se lembrar que quem criou a democracia não foram os povos gregos todos ali. Foi uma das cidades, lembra que eu falei que as cidades eram independentes, então uma das cidades dos gregos, que foi Atenas, num determinado momento ali próximo ao século V a.C., criou esse regime de democracia, onde basicamente a ideia era colocar o povo no poder. Ao invés de você ter um tirano, de você ter um ditador que governaria a cidade, a ideia era que o povo, que a coletividade decidisse as coisas. Então, como é que funcionavam as coisas na cidade de Atenas? Todos os dias de manhã, os homens acordavam e eles iam para a Ágora, que era uma espécie de praça pública, onde eles iam discutir qual seria o futuro da cidade. E aí o governante, que tinha sido escolhido pelo povo, ele ia lá junto com a população e dizia, olha, por exemplo, acabou de entrar tanto em moedas, o que a gente vai fazer com essas moedas? A gente manda construir um teatro ou a gente manda construir um sistema de esgoto um pouquinho mais moderno? Aí o povo fazia uma votação e o povo mesmo decidia o que ia ser feito com o dinheiro da cidade. Se você olha isso, você diz, nossa, que maravilha, que princípio maravilhoso. E realmente é um princípio maravilhoso, é o mesmo princípio que a gente usa até hoje. Tanto que a palavra democracia, se você desmembra ela ao meio, demo era como é que era chamado o povo, e cracia vem de kratia, quer dizer poder, ou seja, o povo no poder. É um princípio tão importante que é o mesmo princípio que a gente usa hoje em dia. No último dia 15 de novembro agora de 2020, mais conhecido como antes de ontem, já que a gente está gravando esse vídeo no dia 17, acabou de ter eleições aqui no Brasil, eleições municipais para prefeito e para vereador. E o princípio que a gente usa, que está inclusive na nossa Constituição, é o princípio da democracia, é o princípio que a maioria escolhe quem é que vai ser o governante e que a maioria escolhe quem que são as pessoas que vão formar o poder legislativo, ou seja, os vereadores que têm a incumbência ali, a responsabilidade de criar leis e de fiscalizar o prefeito. Por mais que na maioria das vezes eles não façam isso, mas essa é a responsabilidade deles. Né? Eu acredito que tem inclusive muitas pessoas que se elegem às vezes para vereador, então você chega a dizer, qual o papel do vereador? Não sei. É isso, é criar leis, fiscalizar o prefeito. É simples, né? O pessoal não consegue colocar em prática, não consegue fazer o que tem que ser feito, cumprir com suas responsabilidades. Então, a cidade de Atenas criou esse princípio da democracia, o princípio que o povo é que deve estar no poder. E aí, se a gente compara a democracia lá de Atenas com a democracia atual, a gente vai ver que a primeira diferença aqui é que a democracia de Atenas era uma democracia direta. Os cidadãos iam diretamente
participar das decisões e eles mesmos eram quem escolhiam o que seria feito com o futuro da cidade. Hoje a nossa democracia é indireta, você elege alguém para que esse alguém te represente. É por isso que as eleições são tão importantes. Quando você escolhe um vereador, você está dizendo, olha, eu escolho fulano e tal para mim defender, para defender os meus interesses na Câmara de Vereador. Perceba que é uma coisa importante. Você vai escolher qualquer uma pessoa corrupta, uma pessoa toda errada para defender os teus interesses. Só que as pessoas não entendem isso e os políticos também não fazem muita questão de explicar isso para as pessoas. E as pessoas também não se interessam muito por aprender qual seria a importância daquilo ali. A gente vive num país que infelizmente quase tudo é banalizado e colocado à margem como se perdesse a sua importância. Então, a nossa democracia é indireta, você elege alguém para que esse alguém te represente. Lá em Atenas a democracia era direta. E para encerrar aqui falando da democracia, você pode até dizer assim, nossa, mas que coisa maravilhosa que os atenienses criaram. Mas eu quero lembrar para vocês que apesar do princípio ser importante, o princípio da democracia, que o povo deve estar no poder, em Atenas só podia votar, só podia participar da democracia quem era cidadão. E só era considerado cidadão os homens, então todas as mulheres estavam fora, os homens maiores de 21 anos, então todos os homens menores do que estavam fora, os homens livres, então os escravos estavam fora, e não podia ser estrangeiro, então todas as pessoas que tinham vindo de outras cidades também não eram consideradas cidadão. Então lá eles conseguiam fazer uma democracia direta com o povo na praça, reunir todo mundo na praça, porque eram poucos os cidadãos. A maioria das pessoas não era considerado cidadão. O que acaba nos levando a uma pergunta. Se os caras iam discutir política todo dia na praça, quem é que trabalhava para sustentar? E aí é que tá. As pessoas que iam discutir política na praça, participar da democracia, a coisa maravilhosa, eles podiam passar o dia discutindo política porque eles tinham escravos. Então, a democracia ateniense ela era sustentada num sistema de escravidão. Os escravos iam trabalhar e o cara ia discutir política. Por isso que, se você não tivesse escravos, você não ia discutir política, você ia trabalhar, porque o mais importante era você se alimentar, você conseguir o sustento para você e para sua família, já que naquela época as mulheres não podiam trabalhar. Então, mas eu quero deixar claro que apesar dessa enormidade de defeitos que a democracia ateniense tinha, foi um princípio tão interessante, tão importante, que a Grécia Antiga já se passou. O que existe aí são os gregos modernos, que não criaram... Comparado com os gregos antigos, eles não criaram nada de lado tão importante, mas o legado, a influência desse princípio chamado democracia permanece até os dias atuais. Uma outra coisa que os gregos criaram é isso que a gente está estudando aqui, a história sistematizada, toda organizadazinha com uma área do conhecimento foi criada pelos gregos. Lá o Heródoto, considerado o pai da história, era grego. Os gregos também criaram a filosofia, ou seja, o amor ao conhecimento, você tentar explicar as coisas por vias racionais e não baseado nas explicações fantásticas e miraculosas dos deuses e etc. Os gregos também lançaram as bases para matemática, colaborando com várias fórmulas, várias áreas do conhecimento matemático foram muito influenciadas por matemáticos e estudiosos gregos. Então, se você alguma vez já se fez a pergunta de por que a gente fica falando tanto dos gregos, é porque os gregos criaram tantas coisas que isso acabou gerando um legado, uma influência para a posteridade. Esse legado que ele começou a se espalhar pelo mundo com Alexandre o Grande. A gente sabe que os gregos em um dado momento acabaram entrando em guerra contra os macedônicos. E os macedônicos, liderados por Filipe II e depois por Alexandre, que era o seu filho, que o sucedeu como rei dos macedônicos, conquistaram a Grécia. E Alexandre não parou por aí. Alexandre conquistou o Egito, Alexandre conquistou partes da Ásia. Alexandre, com 29 anos, já era praticamente o senhor do mundo, conquistador de quase todas as coisas que davam para ser conquistadas naquela época com os meios de transporte que se tinha. E Alexandre o Grande ele colaborou muito porque Alexandre ele foi muito influenciado pela cultura grega. Para você ter ideia, um dos grandes filósofos gregos da antiguidade, o Aristóteles, ele foi professor do Alexandre o Grande. E quando Alexandre o Grande conquista a Grécia e ele começa a conquistar vários outros territórios em sequência, ele espalha a língua e a cultura grega por
todas aquelas regiões em volta da Grécia. É o período que ficou conhecido como período helenístico. Toda vez que você ouvir essa expressão, para simplificar aqui, toda vez que você ouvir essa expressão, período helenístico, é o período que a cultura grega se espalhou pelo mundo, muito ajudada pelas conquistas do Alexandre o Grande. A influência foi tão grande que quando a gente pega a Bíblia, por exemplo, o Novo Testamento, do livro de Mateus até o livro do Apocalipse, que foi escrito ali, o último livro ali da Bíblia foi escrito ali por volta do ano 100 depois de Cristo, todo esse Novo Testamento foi escrito em grego. O grego se tornou uma língua tão importante que ele era semelhante à importância que o inglês tem hoje, era quase como uma segunda língua obrigatória na época. O próprio Jesus e as pessoas ali daquela região da Judéia, Galiléia, Samaria e circunvizinhança, eles falavam grego, eles conheciam boa parte, porque o grego era um idioma que era extremamente espalhado por aquela região, e não só por aquela região, mas por todas as regiões em volta da Grécia, porque 200, 300 anos antes o Alexandre o Grande fez esse serviço de conquistar politicamente e culturalmente esses povos adquiriram a língua grega, e com isso o legado dos gregos, a cultura dos gregos começou a se espalhar. E de lá para cá, em alguns momentos essa cultura grega ela foi mais deixada de lado e em dado momento ela foi trazida de volta novamente. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar do Renascimento. Isso é o que? 1500, 1600 anos depois de Cristo, na Europa se começa a se pregar a ideia de trazer de volta o conhecimento lá dos gregos antigos, os escritos dos primeiros filósofos, os manifestos políticos e etc. Mas fato é que 2020 anos se passaram depois de Cristo. 2.500 anos se passaram após a criação da democracia e de várias outras coisas. E quando a gente olha em volta, a gente vê várias coisas que os gregos criaram e que, portanto, geraram um legado para a posteridade, ok? A gente já vai se encaminhar para terminar esse vídeo, para que não fique longo demais. Espero sinceramente que as coisas que a gente falou nesse vídeo aqui gere conhecimento para você, e que se não gerar conhecimento, que ao menos gere curiosidade, para que você pegue um livro, vá estudar, abra o computador ou pegue seu smartphone e vá pesquisar mais sobre o assunto, né? Uma das coisas mais maravilhosas, uma das sensações mais gostosas que a gente sente ao longo da nossa vida é a questão da curiosidade, quando a gente gera aquela curiosidade, aquela fagulhazinha na nossa mente de, mas como é que isso acontecia? Aí você vai ver, você descobre como é que é, e aí você fica feliz porque você entendeu como é que aquilo funciona de verdade. Eu deixo praticamente um apelo a vocês: procurem ter sempre uma mente curiosa, uma mente que tem curiosidade para aprender coisas novas, para entender como o mundo funciona, como as coisas foram no passado, para que, de certa forma, você entenda o mundo presente de uma forma melhor também, né? A gente sabe que a gente não é como uma ilha no meio do tempo. Nós estamos aqui hoje porque os povos no passado criaram coisas, tiveram ideias, brigaram, tiveram guerras e etc. Ou seja, o presente é o conjunto das coisas que aconteceram no passado. A gente pode mudar tudo no presente, mas a gente tem que entender que o presente é muito influenciado pelas coisas do passado. Então, meu desejo é esse, inclusive que vocês tenham amor, curiosidade, apego pela disciplina de história, né? Trate muito bem, cuide muito bem do seu professor de história aí, seja ele quem for. Um grande abraço para todo mundo e até mais.